Shalom, abençoadas e abençoados, como vocês estão? Hoje eu vim trazer para vocês a receita super simples do pão asmo, que é o pão sem fermento. Asmo vem do grego, que significa sem fermento. E o pão asmo, ele tem uma ligação muito forte com o povo israelita, o povo hebreu, com o Êxodo e com o Egito. Lá em Êxodo 12:39, nós lemos que na hora que eles estavam para ser libertos, eles tinham que ter pressa, eles precisavam correr. Então não deu tempo deles fazerem pão com fermento, muito menos do pão crescer. Então eles fizeram pão sem fermento. Outra coisa também é que Deus ordenou que na festa de Páscoa eles comessem durante 7 dias pão sem fermento, o pão asmo, para que se lembrassem da libertação do Egito. A Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem. No judaísmo, até hoje, nos dias de hoje, eles comemoram a Páscoa, a festa da Páscoa, com a matissá, que é super parecido também com o pão asmo sem o fermento. No cristianismo, na ceia do Senhor se utiliza a matissá e o pão asmo para representar o corpo de Cristo. E um detalhe muito importante: o fermento, ele tem como símbolo na Bíblia o pecado, a corrupção. Então, o pão sem fermento, o pão asmo, ele representa o corpo de Cristo, que é um corpo sem pecado, um corpo sem corrupção, um corpo puro, santo. Por isso, essa comparação entre o pão asmo sem fermento com o corpo de Cristo. E em 1 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 7 a 8, Paulo ele compara a igreja cristã com a festa dos pães asmo. Deixe todo o fermento, elimine todo o fermento da vida de vocês e passe a viver uma vida de santidade, uma vida pura, de verdade e sinceridade. Então vamos lá para a receita. Eu deixei aqui separado uma xícara de farinha de trigo, mas eu separei nesses 2 potinhos. Aqui tem meia colherzinha de sal, eu coloquei um pouquinho a mais. E aqui tem meia xícara de água, tá? Aqui também a água, conforme a gente vai misturando aqui, a gente vai colocando aos poucos. E um ponto muito importante, já deixei o forno ligado, porque nós precisamos fazer essa receita em 18 minutos, isso mesmo. Porque no momento que a farinha ela tem contato com a água, depois de 18 minutos ela começa a fermentar. Então nós temos 18 minutos para que isso não aconteça. Até porque o propósito aqui é sem o fermento, tá? Então vamos iniciar. Vou começar jogando a farinha aqui. Vou jogar um pouquinho de sal. Não vou jogar tudo que tá aqui, tá? Só um pouquinho mesmo. E a partir do momento que eu jogo a água, é o momento que a gente começa a contar os 18 minutos. Vou adiantar um pouquinho o vídeo depois, pra não ficar muito longo. Vou misturar a farinha com a água. E agora a gente vai jogando só um pouquinho de água. E com a mão mesmo, minha mão já higienizada, muito importante, nós vamos misturando a farinha com a água. Vamos lá, galera. Na matissá, algumas pessoas usam azeite, tá? Mas nesse aqui, no pão, nós não usamos o azeite, apenas a água. Ó, vamos jogando a água e vamos mexendo com a mão. Já tá formando uma massinha. E agora vou separar ela em partezinhas para depois a gente deixar ela bem fininha. Separar ela aqui. Esqueci a faca, mas tudo bem. A gente tenta tirar assim, ó. Uma partezinha. Outra partezinha. 3 partezinhas, tá? Mais um pouquinho de farinha se você ver que vai começar a grudar ou algo do tipo. Vamos lá então. Não tenho aquele rolinho que eu esqueci o nome, mas vou usar o meu rolinho que eu faço todas as coisas.
Vamos abrir bem essa massa, deixar ela bem fininha, tá, gente? A forma, ó, tá vendo? Que linda. Agora eu vou pegar a forma e vou colocar aqui no cantinho. Vamos deixar no forno o tempo restante dos 18 minutos, tá? Nada mais que 18 minutos para a farinha não fermentar junto com a água. E eu já volto trazendo o resultado para vocês. Pronto o nosso pão asno. O Lucas me deu uma mãozinha. E na hora que a gente abre a massa, a gente tem que deixar ela bem fininha. Também tem como fazer na frigideira, ela fica assim, ó. Espero muito que você faça aí na sua casa. Deus abençoe, que você tenha gostado muito desse vídeo e até a próxima.